Fala aí, galera. Excelente feriado para todo mundo, uma excelente quarta-feira. Feriado no meio de semana não é lá essas coisas, mas serve para pelo menos dar uma relaxada. E a gente não para aqui, sempre deixando você muito bem informado aqui no canal do Lessa. Hoje tivemos a segunda parte da entrevista concedida pelo presidente Mário Bittencourt ao site UOL, a repórter Luísa Sá. E nessa segunda parte ele falou sobre diversos temas muito importantes também, como a possibilidade do clube virar SAF, e admitiu finalmente, né, que será candidato à reeleição pelo clube. Óbvio que é uma coisa que a gente já sabia que iria acontecer, todo mundo sabia, mas ainda não tinha externado isso, não tinha falado isso publicamente. E agora o Mário falou e aproveitou para justificar algumas decisões que ele tomou e por que ele acredita que deve continuar sentado na cadeira como presidente do Fluminense pelos próximos 3 anos, e a gente vai saber se realmente isso vai acontecer nas próximas eleições. E ontem a gente falou aqui sobre Fernando Diniz, a renovação dele, a volta do Fred, né, para fazer parte da diretoria. Algumas coisas que eu queria trocar essa ideia aqui com vocês, porque muita gente começou a levantar, como eu posso dizer, assim, um ar de prepotência, de arrogância do Mário ao falar que vai renovar com o Fernando Diniz, independentemente das eleições, que vai trazer o Fred e que está tocando planejamento, dando a vitória como certa. É isso que eu vi muitas pessoas falando nas redes sociais. E aí eu vou trazer o meu ponto de vista, né, para vocês em relação a isso. Ouvi algumas opiniões, li muitos comentários, e eu quero, enfim, deixar a minha opinião aqui para vocês e a gente trocar essa ideia. Óbvio que alguns vão concordar, outros não vão concordar, e o objetivo é esse também. Então, larga o dedo no like aí. Se você não gostar também do vídeo, pode dar o dislike, fica à vontade, você que manda aqui. O importante é você participar ativamente. Então, deixa o like ou dislike, se inscreva aqui no canal, se você não está inscrito aqui no canal do Lessa, ative as notificações também, que é muito importante, ative o sininho para você não perder nada do que acontece na melhor cobertura do Flu. Você sabe que notícias sempre vem primeiro aqui no canal do Lessa. Estou aqui todos os dias para deixar você bem informado. Então, assim, galera, a segunda parte da entrevista saiu hoje, vou até colocar aqui na tela a boa entrevista que a Luísa fez, levantando alguns pontos. E a primeira coisa que ele fala aqui é sobre Libertadores. Tem que olhar o clube com o farol alto. Eu estou preparando o Fluminense para ganhar a Libertadores. E como? Indo a ela todos os anos, trabalhando para disputar sempre. Se você conversar com uma pessoa que entende minimamente do dia a dia do futebol, ela vai dizer que é mais provável ganhar uma competição mata-mata do que de pontos corridos. Então, assim, só para começar, eu já falei isso, e isso eu concordo muito com o Mário. Para você disputar uma competição, isso é até meio óbvio, para você vencer uma competição, você tem que disputar. Né? Eu acho que a partir do momento em que o clube, eu acho que o Fluminense só disputou 3 Libertadores seguidos uma vez na história, se eu não estou enganado. Então, a partir do momento em que o clube está disputando, todo ano ele está na Libertadores, ele aumenta as suas possibilidades de vencer. À medida que você vai fazendo um trabalho sério, você vai montando um time melhor, você vai evoluindo, né, a sua possibilidade ela fica maior. Ano passado, o Fluminense quase chegou numa semifinal, não chegou por incompetência, poderia ter chegado numa semifinal com um time fraco, um time limitado. Então, assim, hoje em dia, então, com a Libertadores muito enfraquecida, a não ser os times brasileiros, é muito possível isso acontecer. E aí o Mário falou sobre o dia a dia de ser presidente, do desafio que enfim, da exposição. Você até que é um cargo muito solitário, porque no fim das contas você é culpado por tudo, sim, é responsável por tudo, principalmente para quem centraliza tanto o poder quanto ele. Você vai ser responsável, muito responsável nas derrotas, e também vai ter os méritos da vitória de ter que dar. Né? Quando você vence, você tem que ter os méritos também. Mas aí ele falou assim sobre aqui a questão da SAF, dizendo que a SAF está nos planos, mas só vai acontecer se for de maneira diferente do que a gente está vendo acontecer agora com outros clubes. E falou mais uma vez do BTG, né, que é a empresa que está no mercado ajudando o Fluminense a buscar um investidor, e que esse investidor ele poderia chegar ano que vem ou em 2024, né, que vai fazer um levantamento de tudo que, enfim, todas as receitas que o clube tem, tudo que entra de receita no clube, e vai levar isso para a rua, vai levar e vai ver o retorno que o mercado vai dar, qual tipo de investidor vai surgir. Eu já falei sobre isso aqui, eu acho tudo muito vago ainda. Eu acho que a forma como a questão do BTG foi divulgada foi sim para fortalecer a gestão no pleito eleitoral, porque a gente não tem detalhe nenhum, assim, só
Só um monte de palavras soltas que ainda não querem dizer nada. Não estou dizendo que não está acontecendo nada, tá? Prestem atenção. Acho que está acontecendo sim, evidente, né? Só que ainda não há nada de concreto, absolutamente nada de concreto, né? Até porque detalhes não foram revelados. E a gente sabe, eu já falei isso aqui, eu acho que o Mário não tem a SAF como objetivo. Inclusive, o Carlos Portinho, numa live, falou recentemente que ele não quer de jeito nenhum SAF. A gente viu esse vídeo sendo compartilhado aí recentemente. Claro, pode ser que as coisas mudem. Pode sim. Carlos Portinho, que foi quem fez o projeto de lei da SAF. Então, assim, o senador responsável, né? Eu não acho que é uma coisa que pode acontecer. É uma situação que divide muita opinião, já falei sobre isso, entre torcida, entre todo mundo. Pode acontecer? Pode, mas não acho que seja uma vontade do Mário, tá? Transformar o clube em SAF, constituir uma SAF. Eu, sinceramente, não vejo nenhum movimento nesse sentido. E negar qualquer possibilidade também não seria bom para ele. Mas eu não acredito muito nisso. Eu acho que o trabalho que vem sendo feito da reestruturação financeira que ele vem tentando impor ao Fluminense, com esse trabalho e com a ajuda de mais um investidor que pode vir através do BTG, eu acho que ele acredita que vai ser suficiente para que o Fluminense possa ter times fortes, capazes de brigar pelos títulos das competições e, ao mesmo tempo, não ter que vender o seu futebol. Eu, pelo menos, acredito nisso. É claro que as coisas podem mudar, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, o que vai acontecer depois da manhã, a gente não sabe. Mas não vejo, sinceramente, não vejo disposição, de fato, intuito, neste momento, de transformar o clube em SAF, até porque o Fluminense tem uma grande vantagem em relação aos outros. Botafogo, Vasco, Cruzeiro tiveram que fazer as pressas porque estavam em situações caóticas, extremamente dramáticas. A situação do Fluminense é difícil, mas não é nem de perto semelhante a esses clubes. Então, o Fluminense não tem essa necessidade de sair desesperadamente e virar SAF. Não, pode estudar e, se for um modelo que se mostrar mais atrativo no futuro, pode acontecer. Eu acho que é dessa maneira que a atual gestão está pensando, mas não creio que seja uma prioridade. Temos como meta constituir uma SAF no Fluminense. Não acho que seja, sinceramente, mas é uma opinião, não estou dizendo aqui, é uma informação, tá? É um vídeo muito mais opinativo do que informativo, porque a gente está falando em cima das informações que a Luísa trouxe para a gente. E ontem, o Mário falou sobre o Thiago Neves também, e assim, no trecho que ele fala sobre o Thiago Neves, eu vou até colocar aqui, para mim não fica claro, aqui, o Thiago, ao longo da temporada, manifestou o interesse de voltar, foi oferecido, mas explicamos que não contávamos com ele nesse momento. Depois foi conversar a possibilidade de fazer uma despedida em 2023. Ele tem o desejo de encerrar a carreira no clube. Não tem absolutamente nada definido sobre esse assunto, apenas conversas preliminares da possibilidade de ele encerrar a carreira em 2023 e fazer uma despedida no Fluminense, como outros jogadores também manifestaram. Ponto. É isso que ele fala sobre o Thiago Neves. Eu, pelo menos, entendo que a despedida seria um jogo de despedida. Não uma competição, não um contrato de 6 meses, que já foi inicialmente negado pelo clube. Se for um jogo de despedida no Campeonato Carioca, eu não vejo problema nenhum nisso, tá? Acho até legal. Não vejo nada demais nisso aí, o Thiago Neves voltar para fazer um jogo de despedida. Não dá para fazer um contrato com ele, seja por produtividade ou qualquer coisa, isso aí não tem cabimento. E ontem falou sobre o Fred, eu trouxe aqui a informação para vocês, né, o vídeo também falando sobre isso, a possibilidade da volta do Fred ainda esse ano. E, cara, assim, muita gente falou, mas é uma questão eleitoral. Cara, sinceramente, assim, a confiança é tão grande nessa questão da reeleição que nem precisa disso, né? O Mário é subfavorito e a gente vai entrar naquela questão da arrogância e prepotência. É arrogância, é prepotência ou é confiança? Eu acho que, no caso do Fred, não acredito que tenha essa questão eleitoral, sinceramente. Eu não acho que isso faria uma grande diferença agora. É o que eu penso. E aí, falando sobre Fred, muita gente falou: mas é um cara que não se preparou para isso. É mais uma vez o clube empregando amigo. É um cara que não tem. Enfim, vai estar ali mais um amigo recebendo salário no Fluminense e tal. Cara, assim, eu tenho uma visão um pouco diferente, porque, primeira coisa, tem que entender qual cargo o Fred vai ocupar. O que ele vai fazer? Esse é o primeiro ponto. O que ele vai fazer? Ele vai ser uma espécie de gerente de futebol, um coordenador técnico. É um cara que vai ficar no dia a dia com os jogadores, no vestiário, vai ser uma ponte com a diretoria.
vai, enfim, tá ali na vivência do vestiário para ajudar o grupo. Se for isso, desculpa, o Fred tem uma carreira absolutamente vitoriosa no futebol, é um ídolo absoluto do clube. Eu acho que não precisa ter um diploma na mão para exercer esse tipo de função. Se diploma fosse garantir de alguma coisa, a gente não teria uma série de incompetências aí com diploma na mão. Então, assim, não, ele vai ser um diretor, ele vai ser um diretor executivo, né, que vai ter que planejar o futebol do clube, é outra questão. Aí eu já não concordo. Entendem o meu ponto? É só isso. O Fred voltando para auxiliar o Paulo Angione e o presidente como um gerente, um cara que vai estar ali na vivência do vestiário, eu acho que isso agrega. É uma personalidade, é um cara que todo mundo respeita, é um cara, não precisa nem dizer o tamanho do Fred no Fluminense, então assim, eu sinceramente não vejo problema nisso. E enquanto isso, ele vai se preparando. Ele já está fazendo um curso, né? Nesse meio tempo, ele vai se preparando e escolhendo ali o caminho que ele vai conseguir trilhar. Então, eu, pelo menos, enxergo dessa maneira e entendo também quem pensa diferente. E aí, a questão da arrogância e prepotência. Né? O Fluminense não pode parar. Não dá para começar a planejar o futebol 2023 em dezembro, porque senão a gente vai ver o desastre que a gente viu já acontecer tantas vezes. Aí você vai começar a planejar o futebol para o ano que vem só em dezembro. Não dá. A diretoria tem que trabalhar pensando sim na próxima temporada. Agora, não dá para também dizer, chegar e falar, se não quiser é só romper o contrato, como, por exemplo, se o Diniz renovar por 2 anos. Tá, mas quem vai pagar essa conta? Também não é assim. Acho que tem que depois que tiverem as chapas definidas, eu acho que poderia haver um diálogo no sentido, pré-candidato, da oposição, você tem intenção de seguir com o Diniz? Porque queremos renovar. Não acho que essa conversa vai acontecer, tá? Mas só uma possibilidade. Ou fazendo um contrato de acordo com que, se eu não for eleito, o contrato pode ser rompido sem multa para o clube, apenas se eu não for eleito. Enfim, de uma maneira que o clube não seja lesado. Só isso. Tirando essa questão, eu sou a favor. Primeiro, eu sou a favor da renovação do Diniz. Se a gente pegar aqui o trabalho como um todo, a gente vai ver que ainda é positivo, um aproveitamento acima de 60%. A gente não sabe o que vai acontecer até o final, mas ainda é positivo. A gente tem que entender, a gente tem que acreditar que é um projeto maior e que o Diniz terá capacidade para sair desses momentos difíceis. Ele precisa abrir mão de algumas teimosias, convicções que ele tem. Isso é evidente, que é o que mais atrapalha ele. Né? Ele precisa entender que alguns jogadores já não dá para contar. Já não tem que ter vaga cativa no time titular. Não tem que sempre os mesmos entrarem. Sempre os mesmos estarem no banco de reservas. Só algumas coisas ele precisa mudar. Mas, assim, avaliando o trabalho, se a gente for para pensar, gente, qual treinador vai vir? O Diniz vai sair. Qual treinador vai vir? Muita gente odeia o Odaí. Eu gosto do Odaí. Acho um cara extremamente competente. Está aí disponível. Muita gente não gosta. Então, assim, cara, vai buscar um estrangeiro. Qual estrangeiro vai ser esse? Primeiro que o Mário não quer estrangeiro, está muito claro isso há muito tempo. Então, primeiro que não há essa intenção. Então, qual técnico aqui do Brasil vai assumir o Fluminense, que a gente tem certeza que vai ser melhor que o Diniz? Então, por isso, eu acredito sim no projeto. Eu acredito que sim, que ainda pode dar certo. Vamos ver o que vai acontecer até o final do ano, mas a gente não pode mudar de opinião na minha visão, tá? Só a minha opinião. Mudar de opinião dessa maneira drasticamente, depois de 3 derrotas consecutivas, 3 jogos ruins, e já achar que nada, tudo vai dar errado e que o Diniz não presta. Eu, pelo menos, penso dessa maneira. Agora, só acho que tem que ser feito de uma maneira que o clube não seja lesado. Sobre o Fred é a mesma coisa. Eu sou a favor, mas desde qual o custo-benefício disso? Como vai ser esse contrato? Tem esse lado. A gente não vai ser difícil a gente saber. Mas também o Fluminense ele tem que estar acima dos interesses de qualquer um. O clube que não pode ser prejudicado. Então eu penso dessa maneira. Não dá para parar tudo agora, porque vai ter eleição em novembro e só depois sair a gente vai começar a pensar no ano que vem. Não dá, não consigo concordar com isso. Então, partindo desse princípio, eu não acho que é arrogância ou prepotência. Eu acho que internamente deve haver essa confiança, natural que haja essa confiança, porque o Mário é o favorito, todo mundo sabe disso. Tem uma possibilidade gigantesca de ser reeleito. Então, não há por que parar tudo agora, porque vai ter eleição em novembro. Não vejo sentido nisso. Claro, apenas que as coisas, tudo que for feito, seja feito de uma maneira em que o clube não seja prejudicado. 2 coisas que eu queria só para fechar aqui. Voto online, mais uma vez. Mário falou sobre voto online e foi uma resposta que mostra que a gente não vai ter aqui, um pré-candidato da oposição e alguns outros opositores entraram na justiça. Já havíamos buscado um parecer técnico jurídico que apontou dificuldades.
Engraçado que essas dificuldades não tinham antes, na hora de prometer que seria implementado o voto online, teve 3 anos para isso, né? Aguardemos a decisão judicial para entender como seguir. A Justiça decidiu na semana passada pela impossibilidade da adoção do voto online sem que haja uma mudança no Estatuto. Agora estamos encaminhando a questão internamente para ver como proceder. Vai mudar Estatuto agora? A eleição é mês que vem, acabou, esquece. Foi uma promessa não cumprida, foi uma coisa que eu acho que talvez seja o grande... não deixa de ser uma mancha na atual gestão, que era algo que muita gente queria, que grande parte da torcida queria e não foi implementado. E aí eu também acho que é uma questão de se resguardar e evitar, enfim, ter mais dor de cabeça com a perda de controle ali de votos numa eleição. Entre aspas isso, tá? Isso aí é muito claro que já poderia ter sido feito, todos esses movimentos já poderiam ter sido feitos há muito tempo, e não foram. Então não tem justificativo para isso. É apenas uma promessa, apenas e tão somente uma promessa que não foi e pelo jeito não será mesmo cumprida. E Matheus Serrais, muita gente falando ontem, só para fechar de fato, Matheus Serrais, que é um absurdo, Matheus Serrais está fazendo um curso na CBF, estando empregado no Fluminense. Cara, na minha opinião, galera, o caso Matheus Serrais, ele foi absurdo. A forma como aconteceu, a não divulgação da lesão, a omissão que o clube optou por fazer em relação a esse caso. E ele continua não aparecendo no pré-site, ou seja, ele está lá recebendo, mas é como se ele não fosse jogador do clube. Isso é um absurdo. Tudo isso foi um absurdo. A renovação de contrato dele é absurda. Foi absurdo. Né? E lesou o clube. Só que o cara tá... Se ele estiver cumprindo com o papel dele, profissional dele, indo aos treinos, treinando, se recuperando, como eu tenho certeza que ele está fazendo, porque ele é um cara muito correto, isso não tem nada a ver com o Matheus Serrais, a pessoa Matheus Serrais, qual o problema ele fazer um curso na CBF em paralelo a isso? Se ele está cumprindo com todas as suas obrigações dentro do clube. Problema nenhum. Ontem muita gente falando isso, que é um absurdo. Eu acho um absurdo o que aconteceu. Não o cara tá fazendo um curso num horário disponível após ele ter cumprido com todas as suas obrigações. Pelo menos é assim que eu penso. Não sei o que vocês acham, quero ouvir a opinião de vocês também, que é sempre muito importante. Vamos trocar essa ideia aqui. Galera, muita gente fala, mas você não está lendo os comentários. Eu leio de todos, cara. Eu só não tenho como responder a todo mundo, porque é muita coisa. Mas eu estou sempre lendo o que vocês estão dizendo e, repito, vocês me ajudam também a formar opinião, a construir opinião aqui no canal para vocês, tá? Então vamos trocar essa ideia, quero ouvir vocês também, o que vocês acham, com o que vocês concordam, o que vocês discordam, enfim, tamo junto, é isso, um abraço, valeu, bom feriado aí.